Imagine governar milhões de pessoas. Controlar cidades inteiras. Manter exércitos obedientes. Silenciar revoltas. E permanecer no poder durante décadas. Agora, imagine fazer tudo isso sem internet, sem televisão, sem rádio, sem tecnologia moderna. Como os imperadores conseguiam? A resposta não está apenas nas armas, nem apenas nos exércitos, nem apenas na riqueza. Existe um método muito mais poderoso, um método invisível, psicológico, silencioso, capaz de transformar multidões em seguidores obedientes, capaz de convencer povos inteiros a aceitar sacrifícios, impostos, guerras e até mesmo a própria servidão. Ao longo da história, imperadores descobriram algo extraordinário. Controlar a mente é muito mais eficiente do que controlar o corpo. Hoje vamos revelar o método secreto utilizado pelos maiores governantes da antiguidade. Uma estratégia tão poderosa que continua sendo aplicada, de formas diferentes, até os dias atuais. Prepare-se para descobrir como impérios inteiros foram construídos através da influência psicológica. E por que milhões de pessoas obedeciam sem perceber que estavam sendo manipuladas. Hórios. Governavam percepções, criavam narrativas, construíam crenças, moldavam comportamentos. O verdadeiro controle começava muito antes de qualquer punição. Começava dentro da mente. E foi exatamente isso que transformou alguns líderes em figuras praticamente intocáveis. Os faraós do Egito compreenderam essa lógica de forma brilhante. Eles não se apresentavam como simples governantes. Eram considerados deuses vivos, filhos dos céus, intermediários entre os homens e as divindades. Questionar o faraó não era apenas desobediência política. Era um ato religioso, uma afronta ao universo, uma ameaça à ordem cósmica. A estratégia era genial, porque eliminava questionamentos antes mesmo que surgissem. As pessoas obedeciam não apenas por medo, mas porque acreditavam. E quando a crença substitui a coerção, a obediência se torna uma extensão da fé. O controle torna-se muito mais eficiente. Outros impérios adotaram métodos semelhantes. Imperadores romanos foram divinizados. Governantes orientais reivindicavam mandatos celestiais. Monarcas europeus defendiam o chamado direito divino dos reis. A mensagem era sempre a mesma. O governante não estava acima dos homens apenas por poder. Estava acima porque o próprio destino assim determinava. Roma levou a manipulação coletiva a outro nível. Os imperadores descobriram que controlar emoções era tão importante quanto controlar exércitos. Então criaram espetáculos gigantescos, gladiadores, corridas, festivais, celebrações públicas, eventos capazes de reunir dezenas de milhares de pessoas. O Coliseu tornou-se muito mais do que uma arena. Era uma ferramenta política. Enquanto multidões vibravam com os espetáculos, a imagem do imperador fortalecia-se. A população sentia orgulho, pertencimento, entusiasmo. E emoções positivas geram lealdade. O povo associava diversão ao governo, estabilidade ao governo, grandeza ao governo. A estratégia ficou conhecida posteriormente pela famosa expressão pão e circo. Mas seu objetivo era muito mais sofisticado. Era criar uma conexão emocional entre povo e poder. Existe uma técnica utilizada repetidamente ao longo da história, talvez uma das mais eficazes já criadas: a fabricação do inimigo. Os imperadores sabiam que pessoas divididas internamente podem unir-se rapidamente diante de uma ameaça externa. Por isso, frequentemente destacavam perigos,
invasores, bárbaros, traidores, conspiradores, rebeldes. A existência de um inimigo fortalecia a necessidade de liderança. Quanto maior a ameaça percebida, maior a coesão interna, maior o apoio ao governante. O medo criava dependência. A dependência fortalecia o poder. E o poder ampliava a influência. Esse ciclo tornou-se um dos pilares de inúmeros impérios, porque poucas emoções mobilizam tanto quanto o medo. Outro método extremamente eficaz consistia em transformar o governante em símbolo. Alexandre o Grande fez isso. Augusto fez isso. Diversos imperadores fizeram o mesmo. Estátuas espalhadas por todo o império, moedas com seus rostos, monumentos gigantescos, retratos idealizados, histórias heróicas, vitórias amplificadas, fracassos escondidos. Pouco a pouco, a figura humana transformava-se em mito. E mitos possuem um poder extraordinário. Eles inspiram, motivam, unem, movem multidões. As pessoas deixavam de seguir apenas um homem, passavam a seguir uma ideia, uma lenda, uma narrativa cuidadosamente construída. Muito antes dos jornais modernos existirem, os imperadores já compreendiam a importância da informação. Mensageiros oficiais, editos públicos, cronistas autorizados, monumentos comemorativos, tudo era utilizado para moldar percepções. Os sucessos eram amplamente divulgados, os fracassos desapareciam, as derrotas eram minimizadas, as vitórias tornavam-se grandiosas. O objetivo era simples: controlar aquilo que as pessoas acreditavam ser verdade. Porque quem controla a informação, controla interpretações. E quem controla interpretações, controla comportamentos. Foi assim durante séculos, sendo um dos mecanismos mais poderosos da história humana. Ao longo deste episódio, descobrimos algo fascinante. Os imperadores não governavam apenas através da força. Governavam através da mente. Utilizavam crenças, narrativas, símbolos, medos, emoções, espetáculos, informações cuidadosamente selecionadas. E o mais impressionante é que essas estratégias nunca desapareceram. Elas apenas evoluíram. Mudaram de forma, mudaram de ferramenta, mas continuam explorando os mesmos mecanismos psicológicos. Porque a tecnologia muda, a natureza humana não. E talvez essa seja a maior lição da história. Quanto mais compreendemos como as pessoas foram influenciadas no passado, mais preparados estamos para reconhecer influências no presente. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários: qual dessas estratégias de controle você considera mais poderosa? Até o próximo episódio. Os segredos da história continuam escondidos à vista de todos. Basta aprender a enxergá-los.